Boa tarde, meus amores! Sexta-feira, isto mesmo, hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Chegou a sexta-feira, não foi? Pronto, nós no segundo momento agora vamos trabalhar ciências. Vamos, página 141 do livro de ciência de vocês. Vamos falar hoje sobre as funções vitais dos seres vivos. Para serem classificados como seres vivos, plantas, animais, fungos, algas e bactérias devem estabelecer relações entre si, através delas realizar as funções vitais de nutrição, reprodução, defesa e proteção. Como vocês sabem, o ser vivo ele é classificado como nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Isso mesmo. Todo ser vivo ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. As plantas, os animais, as pessoas. Só que aqui os seres vivos eles são classificados. Quais são as classificações deles? São os animais, plantas, fungos, algas e bactérias. Todos são seres vivos, né? Então eles mantêm uma relação com as funções vitais da nutrição, quer dizer, alimentação, reprodução, defesa e proteção. Cada espécie se adapta ao meio em que vive e encontra nele a melhor forma de interagir em busca de alimentos que garantem a sua nutrição. Então, ele fica adaptado, né, às suas características ao ambiente. Onde tem muitas flores, tem um beija-flor. Então, cada um vai se adaptando ao local, porque é da natureza que eles retiram a sua própria alimentação. A reprodução se dá com os seres da mesma espécie que sejam capazes de gerar outros seres férteis. Então, eles só se relacionam com animais da mesma espécie para dar frutos de mesma espécie, porque só assim eles não entram em extinção, porque estão sempre reproduzindo, garantindo a sua continuidade, a continuidade da espécie. Os seres vivos também buscam proteção e defesa das ameaças existentes no seu habitat, que seja de animal, de outras espécies ou de elementos da natureza, como sol, chuva e vento, né? Então, ele só ataca para se defender. Ele não vai atacar sem nada. Então, o ataque dele é uma defesa. Então, dentro do ambiente, do habitat dele, né, onde eles estão adaptados, eles também conseguem ali se proteger dos ataques de outros animais, né? E também dos fenômenos da natureza, como sol, chuva, vento. Sempre que há algum desequilíbrio no ambiente, ocorrem alterações na forma de os seres vivos buscarem alimentos, reproduzir-se e proteger-se. As queimadas, a poluição e até mesmo a interferência de um ser vivo podem modificar estas relações. É o que vai estar acontecendo atualmente agora na Amazônia, né? Essa queimada fora de controle. Então, ali está se perdendo muitas espécies de plantas e muitas espécies de animais. Que tem animais ali que estão morrendo, que realmente ele vai entrar em extinção, porque não tem mais como eles se reproduzirem. Eles estão morrendo queimados, estão morrendo sufocados pela fumaça, pela falta da água, né? Eles se sentem cercados e eles tentam se proteger, mas muitos ali não estão conseguindo. Então aquela queimada, segundo estudos, né, segundo pesquisa, não foi uma coisa natural, foi feita pelo homem. Foi intencional. Então, gente, nós temos que cuidar da natureza, nós temos que cuidar dos bichos, né, dos animais, porque é uma relação. Eu dependo deles, como ele também depende de nós. A introdução de um ser vivo em um ambiente a introdução de um ser vivo em um ambiente que não é o seu pode trazer consequências para o meio e aos seres que vivem nele. Esse processo, denominado de bioinvasão,
ocorre na maioria das vezes pela ação do homem. O maior inimigo do animal somos nós, o homem. Quando eu falo homem, gente, não é só a espécie masculina, eu falo no geral. A espécie invasora acaba competindo com as espécies locais, as nativas, podendo até levá-la à extinção, a desaparecer aquela espécie. Pois o ser vivo recém-chegado pode acabar se adaptando bem às condições locais, não possuir predadores naquele ambiente e assim espalhar-se pelo território, tornando-se uma praga. Por exemplo, o caracol gigante africano foi trazido ao Brasil para substituir o escargot, espécie bastante apreciada na culinária. Porém, seu comércio não deu certo e o animal já se espalhou praticamente por todo o país. Além de ser uma praga agrícola, a espécie pode transmitir doenças como meningite, por exemplo. Então, uma coisa que eles vieram substituir, né, um prazer culinário, né, uma comida, não deu certo, porque nem todo mundo come, então virou, e eles se reproduzem rapidamente. E eles podem acabar com plantações e ainda transmitir doenças para o ser humano. O mexilhão dourado chegou ao Brasil em porões de navios e já se espalhou por alguns rios do país. Esse molusco se reproduz rapidamente e toma conta da superfície onde se instala, causando prejuízos a hidrelétricas, embarcações, encanamentos, além de ameaçar a fauna e a flora, animais e as plantações. Uma outra espécie é o mexilhão zebra, já invadiu mais de 40% das águas dos Estados Unidos e do Canadá, causando prejuízos. Então, são animais, são seres vivos, mas que a presença dele é prejudicial ao meio ambiente. Então, o que é que vocês vão fazer nas atividades? Antes de responder, vocês vão ler para conhecer, ler para entender e ler para responder, como tia sempre diz. Antes de responder, leiam novamente o texto. Observe abaixo a imagem de uma espécie invasora e depois responda as perguntas relacionadas a ela. Aedes aegypti é o mosquitinho que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Você já ouviu falar sobre essa espécie? Caso não, pesquise e descubra quem ela é. Já falamos muito, né? Até aqui no Nordeste aconteceu o caso de muitos casos da microcefalia causada por esse bichinho. Pesquise em jornais e revistas ou na internet como essa espécie chegou ao Brasil. Depois escreva seu comentário. Agora converse com seus colegas sobre a descoberta. Já que nós não estamos na sala de aula, vocês vão comentar com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com quem estiver em casa sobre a sua descoberta, tá? Então, além disso, vocês vão estar também mostrando a ele como evitar a proliferação, a criação desses bichinhos. Observe a cena. Mãe, vamos levar uma planta dessa para plantar no sítio do vovô? De acordo com o que foi estudado, a ação do garoto pode causar algum problema? Se sim, sua justificativa. Se não, também quero a sua justificativa. Os seres vivos desenvolvem suas funções vitais, o que garante que eles nasçam, cresçam, reproduzam-se e morram. Enumere a sequência das etapas da vida de cada espécie, das plantas e da galinha. Escreva com suas palavras o que você compreende por funções vitais. Caso tenha dúvida, pesquisa na internet ou no dicionário. As abelhas se relacionam entre si, formando uma sociedade. Essa relação é determinante para garantir a vida. Você conhece outras sociedades de animais parecidas com essa? Pesquise e escreva um comentário sobre o assunto. A ação do ser humano na natureza causa algumas mudanças na forma de relacionamento dos seres vivos. O que você sabe sobre isso? Converse com seu professor.
Então, você, como a gente não está em sala de aula para fazer esse debate, você vai pesquisar e vai escrever o que você entende por isso, tá bom? Bom final de semana. Até terça-feira na nossa aula virtual, na nossa aula online, às 3 horas da tarde. Por que até terça, gente? Porque segunda-feira é feriado, dia 7 de setembro, tá bom? Então, segunda-feira não tem aula, não precisa abrir a agendazinha, porque vocês estão de feriado, tá bom? Beijo, bom feriadão e até terça-feira. Lembrando das precauções. Máscara ao sair de casa, álcool em gel só se tiver na rua onde não tiver água e sabão, mas em casa água e sabão é a solução, tá bom? Beijo, meus amores, e até terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau!